Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Sementes do Florescer e ao 5º episódio do Momento Terapêutico. Este é um espaço aberto para você que deseja transformar dificuldades em potencialidades. Eu sou Daniela Lopes, Gestalt terapeuta da Gestalt Viva e discípula de Cláudia Naranjo. No episódio de hoje, eu vou falar como as dores emocionais se manifestam em nossas vidas. O que são dores emocionais? Dores emocionais são aquelas experiências emocionais, como o próprio nome diz, que nós vivemos e geralmente está conectado com a nossa infância, onde aquela situação, aquela experiência superava a nossa capacidade de lidar com o acontecimento. Então, como esse momento, essa experiência era maior do que a nossa capacidade de conseguir lidar com aquilo, isso causa em nós uma ferida. Causa em nós, algumas pessoas chamam de trauma, causa uma dor em nós, em cada um de nós, e nós todos temos essas dores. Mais pra frente eu vou falar sobre como essas dores acontecem e aí vai ficar e quando elas acontecem vai ficar um pouco mais claro isso. Mas todos nós temos, não tem como fugir porque nós somos seres humanos. E vocês vão conseguir compreender isso mais profundamente no decorrer do vídeo. E como essas dores se manifestam? Diferente das dores físicas, que elas se manifestam com muito mais clareza, por exemplo, quando eu tenho uma dor no ombro, eu sei que é uma dor no ombro. Eu posso não saber a causa da dor, mas eu sei aonde exatamente ela é. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu sei que não é uma dor no pé. E assim sucessivamente. Agora, as dores emocionais, elas se misturam, elas se confundem. Por exemplo, eu posso estar passando por uma situação muito difícil na minha vida e aí eu sinto raiva. Mas se eu consigo olhar o que vem acompanhando a raiva, pode vir uma grande tristeza, que eu não entro em contato porque eu sinto só raiva, eu me defendo sentindo raiva, porque como eu já disse aqui em outros vídeos, a raiva é uma emoção básica do ser humano e tem uma função em nossas vidas. Se você não tiver assistido o vídeo e quiser ver o tema, procura aqui no canal que tem exatamente sobre esse tema, eu estou destrinchando a raiva lá. Mas o que eu quero dizer é que as emoções não são claras, elas podem se misturar. A gente pode estar, por exemplo, num velório, sentindo a maior tristeza do mundo, sentindo a dor da perda e acontecer algo engraçado e naquele momento a gente se desconecta um pouquinho da nossa dor e a gente se diverte, a gente ri. Então na vida é assim, as coisas acontecem ao mesmo tempo, os sentimentos surgem às vezes muito embolados. E por que que eles são assim, né? Porque se a gente der um passo para trás na nossa história pregressa, a gente olhar para a criação dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós e por aí vai, não existia espaço muito para expressar as emoções. Não tinha, e nem para compreender as emoções. Vamos pensar numa criança, né, nos nossos avós crianças, por exemplo, as histórias que eles nos contam. Eles não podiam manifestar, a criança não tinha voz. Os pais decidiam determinava, a criança simplesmente obedecia. E assim, os nossos avós, para não falar, né, dos bisavós e tataravós, vamos começar com os nossos avós, aprenderam a se desconectar das emoções, porque eles não podiam expressar. E aprendendo assim, passaram para os nossos pais assim, e isso só muda com uma força maior quando a gente resolve olhar para isso, para dar um espaço para compreender as nossas emoções e para expressar essas nossas emoções. Então elas se manifestam na nossa vida de formas diversas. Por exemplo, eu posso sentir uma grande dificuldade de comunicação. Eu posso não saber me expressar. Então eu posso meter os pés pelas mãos, porque eu sinto alguma coisa aqui, não tenho clareza do que eu tô sentindo, e aí eu tento falar pro outro o que o outro que eu quero dizer para ele, não coloco bem nas palavras, o outro entende talvez o oposto do que eu quis dizer e vira para mim às vezes devolvendo uma coisa agressiva, forte, porque se sentiu ofendido, e enquanto eu queria, sei lá, uma comunicação fluida com o outro. E aí isso vai acontecendo na vida de diversas maneiras. Por eu não conseguir compreender a mim mesmo, também não consigo compreender o outro. Então quando o outro chega para mim, muitas vezes eu já estou armado, nem escuto.
Se manifesta nas nossas dificuldades, os nossos conflitos. E aí eu vou trazer um exemplo maior aqui daqui a pouco e vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Mas, por exemplo, eu posso sentir que me acontecer alguma coisa, eu ser traída, por exemplo, e ao ser traída, eu não dar conta da tristeza que eu tô sentindo. Isso traição amorosa ou no trabalho, ou por uma amizade, da dor, da ferida que me causa aquela traição, e aí eu entro com raiva. Às vezes eu quero xingar o outro, brigar com o outro, escrever uma mensagem agressiva, eu entro na raiva. Mas no fundo, eu tô sentindo não só raiva, raiva e tristeza. Então, algumas dores que eu vou trazer aqui, né, que eu aqui nesse momento citando, por exemplo, a gente pode não se sentir aceito, não se sentir visto, é uma dor de não se sentir compreendido, uma dor de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado, de ser humilhado, de ser traído, como eu falei aqui. Então, tem vários tipos de dor, mas para mim, se eu fosse resumir em uma única frase, eu diria assim: a dor de não nos sentirmos aceitos e amados como somos. Só que isso não é tão claro para nós. Por isso, tantas emoções e sentimentos surgem assim, ó, tão embolados em nossas vidas. E nós temos dois caminhos: aprender com a vida, e a vida vai repetir aqueles gatilhos emocionais diversas vezes para que a gente aprenda a olhar e superar aquela dificuldade. Ou a gente pode buscar um caminho de ampliação da consciência através do autoconhecimento, que na minha opinião, né, é o caminho mais amoroso que a gente pode escolher. Isso não quer dizer que ele seja mais fácil nenhum dos dois é. Passar por grandes dificuldades na vida é tão difícil quanto buscar o caminho do autoconhecimento, porque no caminho do autoconhecimento a gente vai tomando consciência do nosso ego, né, das dores da nossa infância, de como a gente reage a essas dores, de como a gente vestiu uma capa para não saber expressar por esse medo de não ser aceito, né? A gente vai deixando de ser quem a gente é e vai se moldando aquilo que os outros querem que a gente seja. Essa é a maior dor que eu penso que, pelo menos na minha compreensão, na minha estrada, na minha jornada, na minha estrada, nos meus atendimentos, nos grupos, essa é a maior dor que aparece, e ela aparece de diversas maneiras, como eu acabei de citar aqui. Então ela aparece numa dificuldade de comunicação, ela aparece numa dificuldade de trabalhar em equipe, ela aparece uma dificuldade com os pais, com a esposa, com os filhos. Ela aparece de uma maneira conflituosa. Acontecem conflitos na nossa vida, né, assim, cotidiana, e aqueles conflitos vão nos trazendo os gatilhos emocionais do que aconteceu conosco um dia, para que a gente tenha, como eu falei aqui, a oportunidade de aprender a superar. Então, nenhum caminho de crescimento é fácil, não é? Ele é árduo. Porém, existe um caminho mais amoroso, que é o caminho do autoconhecimento. Para mim, o caminho deixar a vida ensinar é um caminho mais duro, mas é um caminho. Nós todos vamos evoluir de uma maneira ou de outra. Então, eu vou trazer um exemplo aqui que vai ficar claro como surgem emoções diferentes e divergentes ao mesmo tempo. Imaginem a seguinte situação: um casal que está casado aí, vamos imaginar aqui 10, 12 anos. Então eles já passaram pela fase de adaptação, eles já conseguiram criar uma sintonia, uma conexão. Imagina que esse casal já tem ali 2 filhos, então eles já passaram também pela dificuldade da chegada do bebê, né, dos 2 bebês, já passaram pelas noites em claro, pelas feridas emocionais que surgem muito comumente no nascimento dos filhos. Eles já superaram de vários obstáculos, diversas dificuldades e seguiram. Só que nesse momento, né, lá com os 12 anos de casamento, imagina que a mãe da esposa adoece. E essa mulher, essa sogra, mora em uma outra cidade.
E essa filha, né, que é a esposa nesse contexto familiar que eu tô trazendo, ela deseja ir ao encontro da mãe para ajudar as necessidades da mãe e para estar perto também. E aí ela conversa com o marido e fala, olha, eu vou, você fica aqui com os meninos que já estão grandes, sei lá, já estão com 12, outro com 10, então, ou 11, já estão grandes, já não tem uma dependência, assim, de cuidado, de comida, de banho. Claro que vai ter, né, tem alguém para ajudar, mas eu vou, porque eu acho que dá conta aqui sozinho. E o marido, compreensivo, solidário à dor da esposa, fala assim, não, vai mesmo, vai lá, cuida da sua mãe, dá notícia, vamos conversando, a gente vai mantendo contato e tal. E aí a mulher vai para a cidade da mãe e o marido e a esposa seguem conversando, ela segue contando para ele como é que tá a situação. No primeiro final de semana, o marido pega, entra no carro com as crianças e leva lá para ver a avó, para ver a mãe. E aí ele volta para casa, eles continuam se falando, mas o tempo vai passando, as crianças têm suas atividades, o marido tem o trabalho, o tempo vai passando e a mulher vai estendendo a sua permanência na casa da mãe. Então passam-se 20 dias, 30 dias, 40 dias e a mulher não volta. E esse marido então começa a ficar em conflito. Um lado dele compreende a doença e a mulher querer estar perto da mãe, querer ajudar. Mas outro lado dele não está satisfeito. Entende que a mulher está abandonando a família e está abandonando ele. Só que não é com clareza que ele sente isso. Ele não fala, tô me sentindo abandonado. Não, ele começa a ficar irritado. Irritado com o quê? Irritado em ter que cuidar dos filhos, em ter que levar o filho para a escola, voltar e cuidar dos filhos no final de semana, porque vamos imaginar aqui que a secretária deles não vai, e então ele tem que fazer a comida, tem que isso, tem que aquilo, e começa a sentir falta da esposa, e ali ele começa a ficar irritado. E começa a ficar irritado, começa a cobrar da esposa. Então ele começa a falar com a esposa assim, você não vai voltar? Não, mas não tem ninguém para ajudar? Cadê sua irmã? Cadê seu irmão? E vamos imaginar que esses dois filhos moram fora do Brasil. E aí a mulher fala assim, não, a minha irmã tá se programando para vir, mas ela tem menino pequeno, então ela tá se programando lá. Ela vem daqui a um mês. E o seu irmão? Não, o meu irmão não tem condição, porque a esposa dele tá... Vamos supor que a esposa dele tá também doente. Então, eu tenho que ficar aqui. No entendimento da mulher, ela tem que permanecer ali. Ela fala que tem. E o marido já começa a ficar mais irritado. A conversa, o diálogo entre os dois começa a não ser tão fluido, porque começa a aparecer uma raiva ali, né? Um lado do marido compreende, a esposa querer estar lá com a mãe, mas o outro tá pé da vida mesmo. Tá em conflito, porque ele acha que tá demais. Ele acha que a esposa está sendo abusada, que os irmãos são folgados. Aí várias coisas vão surgindo na cabeça e ele começa a falar para a esposa. Do lado de lá, a esposa tá vivendo um conflito, porque a mãe dela que tá doente, uma situação, vamos imaginar que é uma situação que pode desencadear por uma gravidade maior, e ela tá ali com medo da perda da mãe, tá com saudade do marido, tá com saudade dos filhos, mas naquele momento tá muito conectada com aquela experiência que ela tá vivendo ali, com o cuidado da mãe. E ela não se dá conta também que ela quer estar ali. Ela fala que ela tem que ficar porque não tem outra pessoa para cuidar, por quê? E ela começa a não se sentir compreendida. Ela começa a não se sentir apoiada. Marido cobrando e ela já num momento difícil, e ela começa a falar, olha, eu tô num momento difícil, você ainda vem jogar isso na minha cara, e você não sei o que, as crianças já são grandes, e eu não tô ficando aqui para sempre, e começa a haver ali um grande conflito no casamento. O homem começa a se sentir abandonado, como se ele tivesse sido trocado, não é isso com uma clareza, ele não tem essa clareza toda, mas ele fica irritado com a situação, ele tem raiva da situação, mas no fundo, quando a gente trabalha, a sensação desse homem é, eu estou me sentindo abandonado, ela foi embora, eu não tenho importância na vida dela. E a mulher do lado de lá está se sentindo rejeitada,
não aceita, não apoiada, não vista. Para ela é uma situação grave, um momento muito duro, muito difícil, e ela gostaria de ter o apoio incondicional do marido e não tem. E aí ela tá com raiva do marido. Então, nesse momento, a raiva vem num sentimento de abandono e vem num sentimento de rejeição, por exemplo. Então, não é tão claro saber qual é a ferida. Nós precisamos olhar um pouco mais, de forma mais profunda para saber qual é a ferida e para a gente poder cuidar dessa ferida. E esse casal, então, eles seguem nesse conflito e a esposa fica mais um determinado tempo, a irmã chega e agora dali a irmã vai ficar 2 ou 3 meses seguidos com a mãe e essa mulher retorna para casa. Só que tantas coisas aconteceram ali nesse conflito que o marido já tá com tanta raiva que ele já colocou como defesa que ele quer separar. Porque isso acontece muito comumente. Quando a dor vem muito grande e a gente não olha para ela para compreender que dor é essa, para poder cuidar dessa dor, cada um cuidar de si, essa dor vira uma atitude de defesa. Então o marido já botou que quer separar, já falaram isso no telefone, a mulher já chega em casa se sentindo muito mal, porque para ela é um momento muito duro, que não foi apoiada, que não foi aceita, que não foi vista. Então ela já chega com muita raiva do marido também. E os dois começam então a dizer que querem separar. E imagina que esse casal escolhe junto fazer uma terapia antes, né? Cada um busca ajuda. E imagina que esse homem na terapia descobre que no fundo, como eu falei aqui já, ele estava se sentindo abandonado, ele estava se sentindo excluído da vida dela. Porque ele traz situações por assim, eu fui no primeiro fim de semana, depois ela nunca mais me pediu para ir. E a mulher, naquele momento, ele não consegue enxergar que a mulher naquele momento estava com a cabeça tão voltada para o cuidado com a mãe, para o que ela estava, pro medo que ela estava de perder a mãe, que ela não estava conseguindo se conectar. E isso não significa que ela não goste mais do marido, que ela que não se preocupe, que ele não seja importante ou que os filhos não sejam importantes. E essa mulher, lá na terapia dela, descobre que ela estava querendo separar porque o marido dela não compreendia, não apoiava ela. Era um momento muito duro. E aí, na terapia, ela começa a integrar os dois lados e começa a ver que o marido também tinha as dores dele. Então, o que na verdade os dois queriam, o marido queria se sentir importante na vida da esposa, apesar do momento difícil de dor que ela estava passando, e a mulher queria se sentir compreendida, apoiada, apesar dela ter se distanciado da família dela, que ela construiu com esse marido, por um problema na sua família de origem. Então, o que os dois queriam era se sentir apoiados e vistos, cada um à sua maneira, vivendo o seu próprio conflito. Então, a dor lá para o homem não aparece e fala assim, oi, eu sou a dor do abandono, olha para mim. Não. Ela aparece como eu falei. E nem o lado de lá, na mulher, aparece, oi, eu sou a dor da rejeição. Olha pra mim aqui, ó. Não, ela vai aparecer como um conflito na vida. E no fundo, o que esse casal queria era estar bem, os dois estarem bem. O marido gostaria de profundamente ter dado conta de não cobrar da esposa e de ter recebido essa esposa na volta com um abraço, com um carinho, com a saudade que ele estava sentindo. Ele gostaria muito de expressar isso, porque no fundo era o que ele queria. E essa esposa gostaria de chegar e ser acolhida, porque estava vindo de um lugar de muita dor. Então, de ser abraçada pelo marido, de ser apoiada, sabe? De poder chorar no ombro dele, de receber colo, né? De matar a saudade dos filhos, de namorar com o marido. Era isso que ela queria. E ela gostaria de ter dado conta de, apesar de toda a dor que ela estava passando e enfrentando, de ter conseguido compreender que não estava fácil para o marido. Que estava para ele, a saudade estava grande, que a sobrecarga estava grande e que ele sentia falta dela. Mas nós não sabemos expressar com clareza o que nós sentimos.
O marido não chega para a esposa e fala: poxa, eu tô triste, apesar do seu momento, tô sentindo muito sua falta, tô com muita saudade, como que a gente pode fazer? Sabe, eu não sei se eu vou ir com as crianças, será que você tem alguém aí para ficar? Eu vou ir com as crianças, a gente sai, nem que seja um dia para ficar só a nossa família, eu tô sentindo falta disso. Mesmo que a gente chama um cuidador para cuidar da sua mãe, só um dia, a gente vai, sai de manhã, passa o dia aí em algum lugar e volta à noite para cuidar da sua mãe. E a esposa, sabe, poderia até falar: nossa, eu até gostaria que você viesse aqui porque eu tô precisando de colo, porque tá tão difícil, tá tão pesado o momento que eu tô vivendo aqui, mas sabe, eu tenho que cuidar da minha mãe, dividir com ela o conflito dele verdadeiro. A gente não consegue muitas vezes, especialmente quando tá num turbilhão, né, numa situação muito difícil. Pra gente dar conta disso, precisa ter um olhar mais amadurecido para a vida. E como esse exemplo que eu trouxe aqui, eu poderia trazer vários outros. Mas aqui eu acho que já ficou bem claro como a gente tem dificuldade de compreender nossos sentimentos e dificuldade de expressar os nossos sentimentos. E isso gera muitos conflitos na nossa vida cotidiana. Nos meus atendimentos, né, e nos grupos de trabalho, às vezes a pessoa vem, traz uma situação, por exemplo, esse trabalho que eu acabei de citar, e aí a gente escuta, né? Eu escuto tudo que a pessoa tem para dizer e vou ajudando a pessoa a ter um pouco mais de clareza. Aí eu faço algumas ponderações, convidando para a consciência, e aí depois que eu pondero alguma coisa, eu pergunto para a pessoa assim: o que você sente quando eu falo isso? A pessoa responde assim, muito comumente as pessoas respondem assim para mim: eu sinto que você tá certa. Essa é a frase, eu sinto que você tá certa. Eu acolho aquilo e falo para a pessoa assim: ok, eu tô entendendo que que faz sentido para você o que eu disse. É isso? A pessoa fala: faz sentido. Eu falo: ok. Então, se faz sentido, se a minha fala faz sentido para você, o que você sente quando você entende que faz sentido? A pessoa às vezes olha para mim com o olho arregalado assim e olha para cima e fala assim: eu não sei. E aí eu respondo assim: ok, então vamos investigar juntos o que você sente. E aí eu vou ajudando a pessoa, né? Vou fazendo perguntas, vou acompanhando até que ela consiga compreender o que ela sente. E às vezes ela responde assim: eu sinto um alívio no meu coração. Meu coração preenche de esperança. Tem um jeito. Deu, por exemplo, resgatar a harmonia do meu casamento. Isso não vem tão claro. A gente precisa olhar. Por isso que eu falei. E o que acontece quando a gente não olha? Todos os conflitos que a gente passa no dia a dia. Todas as dificuldades de comunicação, né? Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja com o amigo, com o irmão, com os pais. As dificuldades, elas pulam para fora de nós e aparecem os conflitos. Porque o conflito, gente, ele é natural. E esse atrito desse conflito nos convida ao crescimento. Isso faz parte. Mas quando eu não estou consciente desse conflito, eu tenho respostas reativas. Que a gente chama na Gestalt terapia de mecanismos de defesa. Eu entro em contato com a dor do abandono e da traição, por exemplo, e da rejeição, como eu trouxe aqui, e eu reajo àquilo. Quando eu não olho e não estou consciente para o que eu estou sentindo. Mas e quando eu olho? E quando eu olho e consigo identificar, né? Eu estou em terapia, ou eu estou num grupo, num trabalho em grupo de autoconhecimento, e eu olho e consigo identificar que eu estou me sentindo abandonado. A gente pode escolher uma nova atitude. Então, como seria aprender a acolher a si mesmo, sem esperar que a esposa venha tampar o buraco do abandono que é seu? Como seria, nesse exemplo que eu dei, o marido poder cuidar um pouco dele, dar para ele o colo que ele precisa, para poder depois
ou até durante, mas de uma maneira mais clara, mais harmoniosa, poder expressar o que ele está sentindo e conversar com a esposa para ver se tem alguma nova forma deles se encontrarem um pouco, para matar a saudade, né, para ele sentir que ele é importante na vida dela e tudo, e a esposa se sentir acolhida. Então, esse é o lugar de quando a gente olha e compreende a ferida, eu posso cuidar. E eu cuido enquanto o outro está vivendo outro momento dele. Porque mesmo dentro de um casamento existe a individualidade. E os maiores conflitos acontecem quando dentro dessa individualidade não existe uma responsabilidade de cuidar de si mesmo, né? Dos dois, cada um cuidar de si e encontrar, né? Como dois seres inteiros, capazes de cuidarem de si mesmos, mas que escolhem seguir juntos. Então, eles estão juntos por amor, por escolha, porque tem desejo, porque tem vontade, porque faz sentido, porque tem amor. E não porque não podem seguir sozinhos, não dão conta, são dependentes emocionalmente, por exemplo, que é uma outra dor, a dependência emocional. Que aqui, nesse exemplo que eu trouxe, a dor da dependência emocional está muito relacionada com a ferida do abandono, quando as pessoas se sentem abandonadas, e isso acontece, que eu vou trazer agora mesmo. Lá atrás, na nossa vida, elas têm uma dependência emocional, isso expressa como uma dependência emocional. Então, olhar para cada dor. A gente, quando olha, eu sinto a dor aqui de ser abandonada, de ser traída, de ser humilhada, eu consigo saber qual é o caminho de cuidado dessa dor. Através da ajuda terapêutica, a gente pode cuidar dessa dor, nutrir essa dor, dar aquilo que nos faltou e aí seguir para a vida em relacionamentos mais saudáveis, mais íntegros, mais inteiros. Esse é o caminho. Esse é o maior benefício, a gente poder agir de forma harmoniosa com a nossa necessidade, sem que com isso a gente precise romper relacionamentos, né? Relações, convivências, ou que a gente precise agredir o outro, brigar com o outro, xingar o outro, sem jogar para cima do outro a necessidade que cada um tem, né? Então, por exemplo, esse homem tinha uma necessidade de ser acolhido e ele esperava que a esposa viesse dizer para ele que ele era importante, mas ele não reconhecia a própria importância na própria vida, ele não era importante para ele. Então, essa esposa também, ela não conseguia enxergar além daquilo que ela estava sentindo. Para ela, ela queria ser aceita do jeito que ela era, na necessidade que ela tinha, que era muito forte e é genuína naquele momento. As duas necessidades são genuínas, mas não é o outro que tem que compreender isso. Não é o marido que tem que compreender totalmente. Claro que num relacionamento mais maduro, a gente tem um olhar, a gente não enxerga só aqui, ó, nós mesmos, a gente enxerga a gente e o outro, a necessidade que eu tenho, a necessidade que o outro tem, a necessidade que você tem, a necessidade que o outro tem, seja qualquer tipo de relacionamento. Quando a gente está ainda com as nossas feridas muito ativas, a gente não conseguiu olhar para essas feridas e cuidar dessas feridas, nós temos atitudes infantilizadas na vida, esperando que o outro venha para satisfazer os nossos desejos. E aqui eu já fiz vídeo sobre a criança interior, convido para quem não assistiu e quiser entrar nesse tema, que também busquem esses vídeos onde eu falo muito sobre como a criança enxerga o mundo. Eu não vou ficar repetindo aqui, até para não ficar repetitiva, mas tem aqui no canal para quem tiver interesse. Então, aqui a gente já falou do que acontece quando a gente não olha e do maior benefício, que é a integração do próprio ser, né? Que é a inteireza, que é você estar assim, pleno aqui, se sentindo cuidado. E claro, gente, vou falar aqui uma coisa muito importante, que é um caminho, é uma estrada, né? É um caminho continuado, mas assim como é a vida. Enquanto a gente estiver vivo aqui nesse planeta Terra, nós vamos precisar crescer, seja pelo amor ou seja pela dor. Eu já cresci muito pela dor, e eu vou contar aqui um pouquinho no final. Mas eu agora escolhi crescer pelo amor, e é isso também que eu venho divulgando no meu trabalho, um crescimento pelo amor. Todos aqueles que querem crescer pelo amor,
são convidados a buscar um autoconhecimento, buscar a integração do ser. E vamos entender aqui onde as feridas emocionais surgem. Elas surgem lá na nossa infância. E, como eu disse lá no início do vídeo, em algum momento importante da vida daquela criança, que os pais em conflito com eles mesmos, como eu trouxe aqui, o marido, o filho, eu não envolvi as crianças aqui, os filhos de 10 e 12 anos, mas vamos trazer aqui eles agora. Imagina esses filhos de 10 e 12 anos, o conflito que eles estão atravessando também, porque o pai está irritado, o pai está cuidando deles, mas o pai está completamente irritado, sem paciência, xingando as crianças. As crianças estão se sentindo limitadas, as crianças estão frustradas porque a mãe também não está em casa. E aquela mulher lá também está com saudade. Então, todo o conflito que está acontecendo no casal também acontece com as crianças. Mas as nossas feridas, elas têm uma origem anterior à idade dessas crianças. Geralmente acontece entre 0 e 7 anos da nossa vida, onde nossos pais não tiveram a condição de estar em equilíbrio com eles mesmos, né? De compreender as emoções, de integrar as emoções, de cuidar das próprias emoções. Então jogava um para o outro a responsabilidade ali no conflito, na cobrança, ou querendo moldar o outro, porque aparece muito isso. As dores emocionais, elas aparecem, por exemplo, assim, na necessidade do controle. A pessoa tem muita necessidade de controlar a esposa, os filhos, o irmão, a mãe, todo mundo. Por quê? Porque em algum momento da vida dessa criança ela se sentiu traída, ela não confiou. E como que acontece isso? Imagina aquela criança que tá lá com, sei lá, com 4 anos de idade e o pai e a mãe prometem coisas para aquela criança e não cumprem. Por exemplo, no final de semana eu vou te levar no parque, ou na casa da vovó, ou sei lá, pra piscina, eu vou te levar em algum lugar. E chega o final de semana, os pais estão com muito trabalho, ou estão muito cansados, ou estão brigados, os pais estão vivendo cada um as suas próprias questões e não conseguem enxergar a promessa e a necessidade que o filho, a expectativa que o filho criou de ir naquele determinado lugar. Então chega na hora de ir, aí o pai fala assim, não, amanhã a gente vai, hoje o papai tá cansado, hoje o papai tem que resolver isso, a mamãe não pode, porque a mamãe aconteceu isso, mas depois a gente vai, amanhã a gente vai, e chega amanhã e não vai de novo. A criança vê, por exemplo, uma coisa comum é os pais mentindo. Os pais falando que, fala que eu não tô, né, numa ligação, num problema. Não, fala que eu não tô. E aí a criança vê aquilo e começa a aprender que mentir tudo bem, que manipular tudo bem. Então, os pais que deveriam ser a fonte de confiança daquela criança, de segurança e confiança, frustram aquela criança prometendo coisas que não cumprem. Muito comum nos casais que se separam, que tem conflito, que o casal não consegue lidar como adulto com a separação e acaba deixando esse conflito respingar no filho, usando o filho para atingir o cônjuge, né, o ex-cônjuge, vamos colocar aqui, não olhando para aquela criança, não enxergando a necessidade daquela criança. Então, pelos pais estarem muito em conflito, eles entram nas suas feridas e começam a agir de forma imatura, infantil, e não consegue enxergar aquela criança. Então, o que acontece com essa criança que eu trouxe aqui, por exemplo, que os pais prometiam e não cumpriam, sejam por estarem em conflito, separando, ou estarem, sei lá, com as suas próprias dores, mas sejam por qualquer motivo não conseguiam olhar que as promessas que faziam para aquela criança não cumpridas estavam gerando uma ferida nesse filho, nessa filha, né? E essa criança que passa por isso, muito comumente adquire na vida uma atitude controladora. Então, se você é uma pessoa que é controladora, foi porque em algum momento da sua vida você aprendeu que não podia confiar. Então, como você não pode confiar, você não tem segurança para soltar o controle. Você é uma ideia, né? Surge um mecanismo de defesa, uma crença, uma ideia que na Gestalt a gente chama de ideia maluca, ideia louca, de que tendo controle as coisas não vão nos machucar, né? Porém, isso é uma atitude... pensa bem, gente, essa é uma estratégia da criança que não tinha o intelecto completamente desenvolvido. Porque enquanto adultos nós sabemos que não tem controle, a vida não tem controle.
né? Não existe um controle na vida que eu possa falar assim, eu vou controlar tudo e vai dar tudo certo. Porque a vida, ela é incontrolável, porque ela é impermanente, né? Uma hora a gente tá aqui casado, outra hora a gente tá separado, uma hora a gente não tem filho, depois não nasce filho, aí uma hora você tem filho e acontece alguma doença com seu filho, você passa por momentos muito difíceis, você perde entes queridos, a vida não tem controle. Então a estratégia da criança de querer controlar as coisas era da criança. O adulto precisa desenvolver uma estratégia mais saudável para a vida do que o controle, porque as coisas são incontroláveis. E essas pessoas que escolhem, por exemplo, aprenderam a tentar controlar a emoção, a expectativa, controlar a atitude do outro. É muito comum pais controladores querendo controlar os seus cônjuges, controlar os filhos, por quê? Por um medo da situação machucá-los, de medo de entrar num lugar, com medo mesmo de lidar com esse lugar da frustração de não poder confiar nas pessoas que ama. Então tem necessidade de controlar todo mundo. Essa necessidade de controlar todo mundo gera um estresse muito grande para essa própria pessoa, porque imagina você querer controlar o incontrolável. O estresse que é isso. E assim gera estresse para a família, para os filhos, para as pessoas que convivem, gera estresse no trabalho, porque a pessoa controladora ela não quer controlar só a família. A família ela controla com mais, entre aspas, liberdade, né? Ela é com mais força, vamos dizer assim. Mas no trabalho ela também vai querer controlar os outros, vai querer ver o trabalho dos outros se tá certo, não consegue delegar a função, então se sente sobrecarregada na própria família. Porque a pessoa que é controladora entende que é a responsabilidade dela fazer tudo dar certo. Porque a criança, gente, ela é criança, tá? Vamos colocar essa criança que os pais prometiam e não cumpriam. A criança não tem intelectualidade suficiente para compreender assim, os meus pais estão cansados, os meus pais estão brigando, aconteceu alguma coisa que os meus pais não podem me levar. Não. A criança compreende que ela fez alguma coisa de errado para os pais não cumprirem o que prometem a ela. Ela sente que a culpa é dela. Por quê, gente? Porque o mundo da criança gira ao redor dela, né? Os pais estão ali para ela, os avós estão ali para ela, os tios estão ali para ela. Todo mundo tem um olhar para a criança. E então, o mundo da criança, que é a família, os amigos, né? O mundo, principalmente a família, pai e mãe, tem um olhar voltado para ela, a criança entende que o mundo gira ao redor dela. E quando nós vamos para a vida adulta, agindo como crianças, como seres imaturos e infantis, a gente também pensa que o mundo gira à nossa volta. A gente quer que os nossos desejos aconteçam. Então, a pessoa controladora quer que o jeito dela de fazer as coisas seja acatado por uma sensação da criança de que ela é errada, porque é isso que a criança sente, ela fez alguma coisa errada, como eu falei aqui, que os pais não levam ela para o lugar que prometeram. Ela acha que ela precisa fazer tudo direito, controlar tudo, fazer tudo muito direitinho para que os pais mudem de ideia e comecem a levar e cumprir as promessas. A criança não entende isso pelo intelecto. Não é uma coisa intelectual. É uma sensação. É uma emoção. E por isso, gente, que quando a gente vai trabalhar feridas emocionais, o intelecto ajuda muito pouco. O intelecto não tem desenvolvimento do adulto. Não tem. A criança tem uma compreensão limitada. Então, no trabalho de dores emocionais, não é o intelecto que resolve. Não é compreender na razão, porque às vezes eu compreendo, na minha razão. Eu fui assim, assado, minha infância foi assim, assado, porque meus pais estavam passando por XYZ. Eu vou contar a minha história aqui, vocês vão entender. Eu entendo no intelecto, mas isso não me faz deixar de sentir que eu não posso confiar nos outros. Para eu desenvolver a confiança de acreditar nos outros, eu preciso, em primeiro lugar, aceitar a humanidade. Aceitar que eu tenho o direito de errar. Me dar o direito de errar se eu sou uma pessoa controladora e perfeccionista. Me dar o direito de errar, porque a partir desse lugar eu começo a dar o direito do outro errar e eu começo a confiar no outro. Mas eu te falar isso aqui não faz a menor diferença. Porque você pode compreender isso. Eu tenho que fazer isso então. Mas como? Como fazer?
Como fazer para confiar no outro? Eu entendi que eu tenho que confiar no outro, que eu tenho que tirar o direito de errar. Mas aí vai para ação, começa a se cobrar, começa a se punir, começa no perfeccionismo. Não tem como tirar o perfeccionismo, porque eu compreendi na minha razão que eu vivi uma traição na minha infância, por isso eu desenvolvi o controle, a não confiança e tá. Não, não é assim que funciona. O trabalho de resgate, pelo menos com o trabalho que eu faço, né, com a Gestalt terapia, é a vivência, é voltar naquele lugar, é reviver esse lugar. Então é um trabalho que, como eu falei, é difícil? É, porque é um trabalho que você vai entrar em contato com a dor. Porém, você já está em contato com a dor e não sabe. Você já está no conflito de querer controlar o outro, que o outro não quer ser controlado, de não confiar no outro e de se sentir sobrecarregado, porque você não consegue delegar a função. Se você delega, depois você tem que conferir, porque você não confia que o outro fez certo. Então, isso já é dor. Só que se você continua aí nesse lugar, nessa dor, você vai continuar assim o resto da vida, né? Ou a vida vai te trazer um acontecimento muito duro para você aprender a lidar com isso. Mas se você olha com a lupa do autoconhecimento, você primeiro, a via de conexão é uma via emocional e física, corpo, porque o nosso corpo é a nossa primeira casa. E o nosso corpo registra tudo que nos acontece. Tudo, gente. O nosso corpo vamos colocar aqui, é um diário, onde tudo que acontece na vida é registrado aqui. É fácil a gente compreender isso quando a gente está passando por uma emoção muito grande e tem uma dor de barriga, por exemplo. Ou a gente perde a fome, ou a gente come muito. São coisas que acontecem, fogem do nosso controle. Porque o corpo impacta com a emoção. As emoções, elas impactam diretamente o nosso corpo e são escritas, nossa história é escrita no nosso corpo. Então, se você quer trabalhar uma dor emocional, as vias de mais fácil conexão são emoção e corpo. E aí entra o adulto, né? Que aí entra a compreensão, que é você entrar na via da emoção e do corpo, para trazer à tona qual foi a sua ferida. Aí entra integração de corpo, emoção e intelecto para você descobrir um caminho, uma via saudável para dar aquilo que te faltou. Se faltou confiança no outro, né? Se você não pôde confiar no outro, nos seus pais, porque eles falavam coisas que prometiam coisas e não cumpriam, você aprender a confiar aqui e aprender a se dar o direito de errar, como eu falei, e de entender que não foi culpa sua a traição que você sofreu. Enquanto criança você foi vítima, mas enquanto adulto não. Enquanto adulto você pode se tornar autor da sua própria história, escrevendo uma nova história para você. E aí os benefícios disso são: você começa a aceitar a sua humanidade, começa a aceitar a humanidade do outro, você começa a se permitir errar. E, inclusive, gente, eu vou aproveitar para falar aqui que de vez em quando vocês vão ver umas correçõezinhas, uns asteriscos com algumas correções, porque aqui é um canal onde eu também vou me permitir erros. Então, quando vocês se depararem com alguma legenda aqui, pode ser duas coisas: ou algo que eu quero chamar a atenção de vocês porque é muito importante, ou algo que uma palavra que eu troquei, uma palavra que eu falei errado, um erro de concordância, que eu vou colocar um asterisco aqui e vou deixar. Porque aqui tem espaço para a humanidade, ok? Então é isso, gente. Eu falei que ia contar minha história aqui, mas eu não vou contar hoje. Eu vou deixar para contar em um outro dia, tá? E eu acho que eu já fui muito clara aqui nesse vídeo, né? E eu vou continuar trazendo outras dores emocionais aqui, como eu trouxe essas dores de hoje. Hoje eu trouxe bastante dor, né? Eu trouxe a dor do abandono, a dor da rejeição, eu trouxe agora a dor da traição. Então eu trouxe 3 dores aqui bastante importantes. Vou continuar trazendo dores nos vídeos seguintes e eu conto a minha história depois. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Se inscreva aqui no canal, né? E mande para as pessoas que você acha que pode ajudar, né, de alguma forma a vida delas. Então, um abraço para vocês e até breve.